Knuckles. É o Knuckles aprovando os Cara, bagulho, tá ligado? mano, não, ele na contabilidade é um senhor incrível, tá ligado? Bem dessa. Enorme lá, com o maior cara derrotado. Oh, merda. Eu perguntei pro Ricardo, se fosse pra escolher qual profissão, qual que tu escolheria dele? Degustador de uísque. É um filho da puta, né? Eu passo. Pessoal, um dos 19 pelo passo. Ele se Se anou não no. tivesse tirado um, o cara ia dar muita coisa. É muito azar, né, mano? Amaldiçoado. Lembra a minha mesa que aconteceu quando você tirou 18, 19, 19? Lembra. Eu imagino que deu a casa dele, então, né? Porque eu troco um 19 pelo 4 e fica 19 e 1, então. Neutro. Depois do Dozito ter iniciado aquele Azado. pedido para aquele ritual, a Dari fez o ritual com toda a concentração do mundo, evocou aparentemente os espíritos que são as encarnações das maldições de cada arma para você poder falar. E a primeira coisa, assim, tu tira um 19 e um 19 pra, com o teu oi. Sabe aquele cara que deu oi no lugar errado, na hora errada, pra pessoa errada? Obrigado. Cara, É bem coisa. eu imagino muito aquele tubarão procurando o Nemo, tá ligado? Oi. Não é 12. Exato. O mesmo entonação do meu. Nome é Bruce. Exatamente. Cara, Boa noite. então, né? Como se tivesse, pelo que eu vi, soou como um boa noite, tá? São 5 armas amaldiçoadas. Deixa eu ver aqui. Conta aí. Recapitulação. Sim. Tem a Kimoko, que tá com o espírito Bialco aparentemente, que é do sonho lá. Tem a Shimiteki Nafu, mas eu não sei se ela tem ou não, porque eu ainda vou colocar a paradinha dela, que é o negócio do Lotus. Tem a Nozarashi, que foi o presente do Ratanzo. A Souzana, o Hiraikotsu, o Hikarito. E tem a Meiyou, que é aquela faquinha que eu ganhei também do Ratanzo. Mas eu não sei se ela tem alguma coisa ou não, porque eu nunca usei ela. É. São 6, 7. 7. Certo. E a faca, basicamente, né? Porque tu falou que um deles, eu chequei aqui que a Funa, um nome bizarramente complicado, ainda não tem nada. Não é? Não. Ainda não coloquei. Ainda não coloquei o negócio não. O presente do Ratanzo eu ainda não coloquei não. Ok. Seguinte, cara. O que houve? Esses espíritos, cara, eles não te recebem de maneira amistosa, tá? A energia deles não é nem um pouco agradar você. As energias começam a se inflamar, a ponto de a quantidade de eletricidade naquelas auras aumentarem, tá? Enquanto que uma delas se pronuncia, certo? Ela se menciona. Então, me fala, senhor, você mencionou que seu nome é Takeda, não é? Deixa eu ver. Do quanto aqui, né? Não importa o teu primeiro nome, o que importa é o teu clã. Ok. Realmente, o que importa é o seu clã de segunda classe. Você é quem empunha todos nós, sendo um maldito de um silenciado. Você é o verme insolente que utiliza nossos poderes para lutar contra as pessoas que nasceram para merecendo esse poder, sendo que você, sem todos nós, não passa de um nada. Eu discordo. Ah, você discorda? Qual luta você venceu sem a presença de qualquer um de nós?
Lutei contra outro silenciado. Isso foi antes de eu conhecer vocês. Aham. Você venceu a luta contra o silenciado. Então, a sua maior vitória foi contra um outro membro da tua raça, um silenciado, sem clã. Você está se vangloriando porque você venceu um qualquer. Bom, não sei se vocês sabem, mas esses quaisquer estão matando uma galerinha aí que usa voz. Mas tudo bem. Aquela aura que se inflamou um pouco mais, começou a emanar eletricidade, começa. Ela estava sentada, como mencionei, ela fica de pé. Quando ela fica de pé, ela se aproxima de você e menciona: então, me conte, Takeda, se você faz parte realmente do clã, por que está viajando a Lavonte por todas as florestas de Hokuohan, em vez de estar cumprindo os seus deveres como um herdeiro? Bom, como você mesmo já disse, eu não possuo voz. Logo não sou herdeiro. Então, logo, você por não ter voz e ser um zero à esquerda, você aceitou sua decisão de ser um zero à esquerda e está prosseguindo nessa sua ideia, em vez de ser útil ao seu clã de alguma maneira? Caralho, tia, vai com calma, o maluco também tem sentimentos. Esse bem é muito bom, velho. Não se preocupe. Eu vou servir meu clã. Assim que eu derrotar meu pai. Takeda. O clã Takeda não me passa muita expressividade. Não lembro de os últimos membros desse clã. Provavelmente é um clã de segunda classe. Então, Aliás, qual seria seu clã mesmo? eu sou a maldição, o seu imbecil. Eu não possuo clã. Contudo, eu posso afirmar qual foi o motivo da minha criação. Eu fui amaldiçoado. Aliás, o motivo da minha encarnação é um só: o senso de dever não cumprido. Alguém não cumpriu uma promessa e, por consequência, amaldiçoaram essa pessoa. Eu sou a encarnação dessa maldição. E quem foi a pessoa que não cumpriu a promessa? Isso não vem ao caso. Isso não interessa a você. Você não parece nem ser digno. Porra! Filha da puta, hein? Vamos pra caralho. Realmente é a arma do 12. Pera aí, repete aí. Vamos pra caralho, realmente é a arma do 12. Tá, nem pra negar, foram criados um pro outro. Pô, qual que é a arma, velho? Eu consigo ver. Qual que é a arma que tá falando comigo? Moção, no caso. A aura, né? Então, a aura é aquela pertencente a Shimoku. O Biaco, vai ser viado? Filha da puta. Perdão, a sua espada, a sua primeira espada. Então, a Shimoku. Então, Ah, puta, velho. O maluco tá incrédulo. o cara. Caralho, eu já sei como foi esse viado antes, velho. Os dois parar assim, começar a reconhecer a hora. Ô filho da puta. Sou desgraçado. Te ajudei, pô. Cusão, velho. Me explique uma coisa. Lembrando, essa é as auras das maldições presentes na espada. Ela pode não ser o eco direto do cara,
direto do Biago. Mas pode ser um aspecto presente nele. Certo? Entendi. Só pra não fazer essa confusão. Então. Agora, aquela aura, então, depois que você enfrenta ela, Beast, não abaixa a bola, digamos assim, ela então te explica. Então, me explique uma única coisa. Você ajudou, legal, ótimo. Muito honrado da sua parte. Agora, por que você está envolvendo todas essas pessoas que estão viajando com você, sendo que você sabe o que vai acontecer quando você encontrar seu pai, que ele vai mandar atacarem todos? Bom, na verdade, eu não tô levando ninguém pra amar. A gente já começou a morte antes que a gente entrou em Tendajima. Eu me sinto culpado. E todo mundo. Você não é culpado disso, você também não é culpado da Saori, né? Cusão do caralho, né? Filha da puta! Vai fingindo que você não tem nada a ver. Caralho, me deixou sem. Sabe o que eu acho, senhor Takeda? Eu acho que você é um maldito de um covarde que acha que pode resolver tudo na porrada quando não consegue simplesmente encarar os fatos como uma única, usando o seu intelecto. Eu acho que você usa toda a sua violência e sua força de combate para simplesmente sanar o seu emocional fraco. Eu acho que você é falso. Claro, tio, ele tem sentimentos, porra. Isso está em crédito. Eu também. Não, até eu, cara. Caralho, mano. Daqui a pouco tá, vai chegar em essa espada. Maldita maldição! Não, tudo bem que é pra ser uma maldição, é pra ela pegar pesado, mas porra? Vamos com calma. Tô me dando um psique aqui, velho. Calma lá, patrão. Com calma, porra. Aquela aura, então, ela só se aproxima um pouco mais ainda de vocês, quase assim, colado com... assim, quase como se te encarasse, sacou? Certo? Como se, em desafio mesmo. Então, a aura menciona. Então, falso Takeda, falso herdeiro, falso guerreiro, porque um guerreiro de verdade saberia que ele tem que ser tão forte fisicamente quanto ele é mentalmente. Me fala, eu estou errado? Às vezes eu dá uma respirada fundo assim. Ele olha fixamente pro camarada. Eles estão, entre aspas, palpáveis. Ou alguma coisa que dá pra acertar o. Eles são Dá tal pra, tipo. qual, eles são tal qual fantasmas, né? Auras ali e tal. Assim, dá pra sentir que eles estão pelos passos quando ele chegou até você, que é como se ele fosse um fantasma com uma aura elétrica em volta, entendeu? Talvez semi-tangível. Então acho que não vai dar pra fazer o que eu queria fazer. Não, cara, seja feliz. Bate. Ele falou também por 2 vezes? Então, ele perguntou se ele tá errado em achar que você é um falso guerreiro, um falso herdeiro. Se você simplesmente... Se ele tá errado em te considerar um falso por isso, por vocês... afinal de contas, você, segundo ele, se esconde na sua força bruta para disfarçar o seu emocional e mental fraco. Isso resposta pra ele. Normalmente pega o Ricarito. Pega pro espírito que tá aparecendo ali na aula do Ricarito. Licença.
O Ricarito. Dá uma porrada no cara, velho, com o Ricarito. Peraí, tu pediu licença pro Ricarito, deu um soco na maldição. Tá falando comigo, usando o Ricarito. Vou dar uma terminada na cara do cara. O cara pegou a lanterna. Ok. Cara, quando você... Assim, a Dahi tá olhando aquilo, tipo, ela tá mantendo o ritual, mas com aquela cara de... Mano, sabe? No olhar dela tá assim, vai com calma. E daí quando tu pegou a lanterna, ela ficou pensando... O que você vai fazer com isso? A cara dela agora tá tipo, cara, não me pede ajuda pra mais nada. Cara, quando você então faz o movimento com o Ricarito, cara, e o teu braço passa com violência, atingindo o rosto daquela aura com o Ricarito, com aquela luminária, né? Não paga nunca essa porra. E quando você acerta aquela aura, sabe, quando tu sente que tu atingiu alguma coisa física depois, só que assim, ele depois que tu atinge, tu é capaz de passar totalmente, daí aquilo se desfaz e depois volta a se formar como se fosse uma figura de fumaça. Achei que como o Ricarito amaldiçoado ia dar certo. Ok. Então, acertou, como eu falei, tu sentiu que atingiu algo. Quando aquilo volta à forma, aquela aura parece que ela tá colocando a mão no rosto, sacou? Como se realmente tu acertou mesmo. E daí a aura, a maldição te fala: então você está provando que você é mais do que uma criatura que só sabe fazer violência, fazendo violência? Ele olha para as outras auras. Exatamente. Caso encerrado. Loucura, caralho. Aquela aura vai voltando, e enquanto que ele começa a pronunciar: vocês estão vendo? Todos nós estamos sendo empunhados por uma pessoa, por um silenciado desonrado que não tem preparo. Não existe... Pera. Eu sou o desonrado. Vocês são maldições e o desonrado sou eu. Vocês vieram da porra de uma desonra. Vocês querem falar de mim? Quando você menciona isso, todas as maldições olham pra ti. Tu sente que elas estão te olhando, daí a maldição que tá principal, ela menciona: pra tu ver que você não compreende muitas coisas. Você ainda não... Então, você não compreendeu uma coisa. A honra e uma maldição não estão necessariamente ligados. Uma pessoa pode amaldiçoar outra, mesmo ambas sendo honradas. E mesmo entre as maldições, a honra vem acima de tudo. E você nos chama de desonrados. Você nos compara ao seu cargo, à sua situação. Você é alguém que não é bem-vindo nem na sua própria família. Você é a verdadeira maldição. Você é semelhante a nós até, só que ainda inferior, pois você é um amaldiçoado desonrado. Você pode utilizar nossos poderes à vontade, mas não consegue nem ao menos superar a própria situação em que está. Você não merece estar empunhando essas armas. Tudo isso eu perto do cara. Bom, talvez eu possa estar errado em algumas coisas. Talvez isso esteja certo. Talvez nem toda maldição venha de uma desonra. Não foi você que disse que surgiu a traição de alguém. Isso não seria por acaso uma desonra. Daí, só um ponto, tá? Ele não veio porque alguém traiu alguém, é porque alguém não se julgou merecedor de algo e foi amaldiçoado por isso. E você acha que o Dozito entendeu isso? Tudo bem, eu tô falando pro jogador, ao mesmo tempo que...
É uma quebra de promessa, mano. Por isso que eu falei essa porra. Ah, foda-se. Tudo bem, tudo bem. É porque o 200 perguntar isso, só ia fazer a maldição olhando assim, caralho, o bicho não entendeu mesmo, mano. Voltando àquilo, cara. A maldição. Mas eu entendi o que você falou, tá? Eu interpretei que você só quis dizer exatamente, pô, praticamente para você a sua o motivo de o porquê você é uma maldição também não seria uma desonra, seria uma reformulação legal. Agora, a maldição ela interpreta aquilo, ela para um pouco para pensar. E aí você rola mais um carisma. Sendo que assim, foi péssimo, tu já começou pessimamente a conversa ali, né? Tomar no cu! Passei incrível. Porra. Você realmente faz algumas delas pensarem, tá? E a principal com que vos fala, que é a maldição presente na Shimoku. Então diga-me, Takeda desonrado. Se você conquistar aquilo que você deseja com esta audiência, qual será o seu objetivo? Caralho! Ela é da Shimoku, né, velho? Puta que pariu. Deixa esse detalhe passar. Tu falou 3 vezes, mas tudo Zé Bunda, moscou. bem. Mosquei pra caralho, velho. Mosquei pra caralho, velho. Mas te perguntei, pô. Eu não lembro agora qual foi a pergunta que você fez. A Repete aí, rapidão. pergunta foi: se você conquistar aquilo que você deseja com essa audiência, qual seria o seu objetivo depois disso? O Dozetsu liga, que é a Shimoku. Não que o jogador não tenha se lembrado agora. Não é tem isso. nada a ver. Nada a ver. Foi um momento. Chega perto da maldição. Como se tivesse sido uma epifania, né? Um jogador. Sim. Não, É sim, muito epifania. E fala. Imagino que deve ter algo parecido com olhos ali, ou algo assim, parecido. Ele tenta olhar naquela direção ali, como se fosse na face da maldição. Tem. Fala. Nas auras deles tem assim um princípio. Tem um ponto luminoso que é. Dois pontos luminosos que é tal qual o olhar. Bem, o Zetsu olha lá, aqueles 2 pontos luminosos, e diz: há muito que o orgulho foi quebrado. Assim como a minha fiel espada, minha fiel lâmina. Há muito ela foi reconstruída. Da mesma família, matou minha fome. Bom, você está certo. De muitas coisas sobre mim. Mas já que nós estamos juntos há tanto tempo, você conhece o meu ídolo, Shimoku. Então sabe do meu amor e respeito por aquela família. Meu único objetivo atual é salvá-los. Ainda que eu não vença meu pai, ainda que eu seja sobrepujado pela besta vermelha. Eu quero apenas salvar a família Watanabe. Aquela aura mantendo ali o papo com você. E de novo, moscou, hein? Pô, já tava fazendo referência todo ao bagulho. Agora. Aquela hora, depois que você menciona isso, ele te pergunta: eu posso. Nós, cada maldição aqui, pode concluir que você vai fazer tudo ao seu alcance
para que a família Watanabe saia da tirania do seu pai? Eu confio minha vida nisso. Pode ter certeza. Ainda que eu tombe no campo de batalha. Nisso, depois de então, todos eles olhando diretamente para você, nesse ponto, tá? Você poderia rolar um teste Will, por favor? Viu? Will, força de vontade. Peraí. Vai tomar no cu! Eu tenho 99. Passei, não. Tu passou ou falhou? Falei. Tem 99. Você não tem dado inicial pra usar? Já usei. Era 4. Era um D20 só. Não tem nem como usar, pô. É um D20 inicial. Falei. Então, nessa falha, cara, parece assim. Por que é o teste de Will? Porque dá a entender que você falou isso, mas que você não confia no que. Sabe, que você não confia tanto assim no que você mesmo tá dizendo. Que o. Eu falo. O Dozetsu fala, sabe, tipo, ele quer que isso seja, mas ele não confia tanto assim que ele pode ser capaz de tal. Entendi. Certo? Ele pode muito bem querer, mas algo nele talvez diga, talvez as memórias do pai dele treinando, talvez as últimas informações que ele viu de que a família dele tá começando a formar, a criar exércitos, essas coisas, isso pode estar além das suas capacidades. Talvez seja esses fatores, mas você não passa tanta confiança. Neste detalhe, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode rolar um D6, um D6 menos, aliás, um D5. Um D5 é foda, né? Um D6 menos 2, tá? De ver quantas dos 5 maldições você consegue convencer. Vou tirar um, quer ver? Não, então, tirando a Shimoko, as outras 4 levaram até acreditar em você, deram um voto de confiança. Só a Shimoko, que é aquela a qual, por mais que seu discurso seja bonito, ela até utiliza essas palavras. Tá? Suas palavras transmitem uma melodia. Contudo, o seu olhar e o resto pronunciam outra. É tal qual uma canção que a letra não combina com o arranjo. Do jeito que eu fico meio cabisbaixo assim. Ok, Shimoko. Você tem razão. Essa sua pergunta, eu daria tudo de mim para trazer de volta. E eu vou fazer isso. Ele parece que o único medo é que talvez eu não consiga. E você sabe por quê? Algo que eu preciso. Você, a Tozana, a Meio, o Ricarito, eles levaram eles compraram a tua ideia. Tá? Eles compraram a tua ideia, tá? O Hiraikotsu, no caso, né, o osso voador, a lâmina dilacerante, a luminária, né, Ricarito, né, a luminária, e a honra, eles acreditaram. Só realmente a Shimoko que ela quer acreditar em você, mas isso é com você, você tem que melhorar isso, sacou? Você tem que, talvez essa confiança venha mais com o tempo ou com outras provas da sua própria capacidade, certo? Um detalhe muito importante, não uma prova de você provando para a espada, é tal qual você provando para si mesmo, certo?
Noob, qual era o seu objetivo ao montar essa audiência? O que você queria das maldições? Cara, eu queria conhecer as histórias. Se conectar mais com as artes. Acabou que eu tomei no pé. Pois então, tu conheceu a história de uma delas. Uma delas, a história é... Mano, eu te acompanho e tá uma merda. Vou para levar 4 comidas de rabo ainda. Tomando cu. Não, né? 5. Não, até agora o único que falou alguma coisa foi só a Shimoku. Mas Tem mais um pessoal aí. você consegue acompanhar as outras maldições, tá? Os outros BGs, eu vou falar de uma forma um pouco mais rápida, porque seria tal qual eles contando pra você. E também pra não tomar muito do gameplay, tudo bem? Beleza, tranquilo. O primeiro, o Hiraikotsu, o osso voador, certo? A maldição dele, a maldição que se originou, foi um caçador que ele não conseguiu capturar a sua presa, certo? Ele não conseguia de maneira nenhuma atingi-la, certo? Uhum. E por ele não conseguir atingir a sua presa com a sua arma em questão, ele começou a amaldiçoar aquela presa, certo? Ele amaldiçoou tanto aquela criatura a ponto de que ele conseguia impregnar ecos da voz dele em forma de malefícios para esta criatura. Anos depois, essa criatura foi morta e com os seus ossos foi feita essa arma, o osso voador. Justamente por isso que uma das capas, ele se tornou uma arma, ela se tornou uma arma com aquela habilidade de combate, certo? Foi justamente por insatisfação. Esse seria o motivo da maldição. Qual a gente pode chamar o caçador de Isaedras, o Zarnútil? Ah, sim, podemos chamar ele. Zal, o Zazador, sacou? Zaedris, o Zazador. Qual é essa? É meme antigo de D&D, cara. Agora... Não é D não. D&D não. Não, Noob, simplesmente isso. Então, né? O quê? Não é do teu tempo. Ah, tá. Tá, Surdo, entendi. caralho. Não, aqui o teu áudio bugou na hora, cara. Nem eu escutei. Tá foda. A Meio, né, a honra, foi justamente esta faca foi empunhada por um assassino que tinha um único trabalho. Ele ia matar o primogênito de uma família. É foda. Matando o primogênito, ele ia conseguir evitar que um clã ia se formasse e ganhasse força. E isso, por consequência, iria evitar uma guerra. Em teoria, muito bom, certo? Mas o assassino em questão, com essa faca, ele odiou o próprio trabalho, a ponto de amaldiçoar, de não querer cumpri-lo. Por não querer cumpri-lo, ele foi executado, e quando o executaram, o chamaram de desonrado por não cumprir seu dever, apesar de que ele acreditar que os princípios dele iam à frente da honra e do compromisso que ele tinha com o clã. O executaram com a própria faca, dando o nome de honra para ela, como uma forma de ironia. Ele foi morto pela própria honra. Entendi. Ok. Então, do Ricarito é mais simples, certo?
A maldição dele foi... Ele era uma... Ela era uma luminária que foi utilizada por alguns malucos que tentaram peregrinar em Naraka. Tentaram viajar pra lá. Impregnada essa porra. Por isso que nunca apaga a luz. Vai tomar no cu. Exatamente. Ela é impregnada com maldição. Certo? Com Ele é o mais forte. Exato. Azar. Assim, não foi nada muito grave, foi só isso. Tipo, andaram com isso em Naraka e depois o mais assustador é que isso voltou de lá. Imagina. O problema é que não voltou. Né? Todo mundo. Não, quem tava carregando a luminária não voltou mesmo. Tinha um pedaço de gente, não, quando eu peguei o luminário, não tinha não, né? Ah, pode ter certeza. Caralho. E... E o restante, tá faltando alguns. Tá faltando. Basicamente falta a Tozano, né? A Tozana e a Nozarashi, que é a do Zarashi. Não, a Nozarashi, a espada do Ratanzo, né? Isso. A história dela é justamente a história do Ratanzo, tá? Pode que é bem parecido com 12 esse inclusive. Entendi. Então, tipo, a história a Nozarashi é o background mais fácil, entendeu? É só ler o BG do rato que tu sabe. Sim. O coelho, né? Eu li ali a história do rato. E por último, antes de eu falar outra maldição, quem é vivo sempre aparece, né, o caralho? Quem é vivo você não tem que chamar. Também? Dia 1099 de janeiro. Gente, E aí, Mel, Boa noite. tudo bem? Tá passando fome. Fica no porão. Então, né? Não. Mel, quando você puder, você pode me ceder um pouco da sua opinião com as coisas que eu te enviei? Não tem pressa, tudo bem? não, eu vi. A Carnei ficou muito linda. Calma. Meu Deus, ela bota Ela tá falando do desenho da Karenai. Mano, eu ouvi a voz, eu literalmente achava que era Tatá, puta que Eu pariu. pensei que era a Bernadette do Big Bang Theory. uma criança. A Karina ficou perfeita. Melhorou? Ah, sim. É a única Sim. com cor. É a única com cor de todos os desenhos. É a única que tem cor. Eu tinha que fazer, né? Se eu coloco em preto e branco é só. Aleatório. Ah, tá. Cor de galáxia. Karenai. Pronto. Depois eu vou fazer a miniatura no projeto no 3D e daí eu envio pra vocês, certo? É meu presente pra cada um de vocês. Agora, Porra! então, né? Eu não gostei do meu desenho. Foda-se. Eu esperarei ansiosamente. Adorei, mano. Vou te cobrar a cada fim de mês. Fudeu, se fudeu pra caralho. Cara, Tá vendo? Não é só o Dorito que tem maldição, você também tem. Como assim? vocês são a minha maldição. É pior de tudo. Agora. Faz sentido. Combina. Tá bom. Vamos aqui seguir. Ô Mel, você só pode ir adiantando, tu pode rolar o D20, o D20 inicial. Depois eu vou sair aqui do. Por consequência, o Igor, depois o Bruno, depois você, no geral. Beleza? Uhum. Perfeito. Seguinte, cara. O BG envolvido na Tozana é bem interessante. A Tozana, ela foi um Oni. Eita caralho. Ela era um Oni metamorfo com uma criatura muito semelhante a um dragão. Mas não era um dragão ocidental, tá? Aqui pra como a gente tá com temática oriental, ele é só um monstro, entendeu? Dragão só Shenlong pode ser chamado de dragão. Ou Langyu, né? Ou Liu Wang, né? Agora, essa criatura, este Oni, ele tinha
uma característica muito especial. Ele conseguia baforar rajadas de vento muito poderosas e a pele dele era praticamente de diamante. Ele conseguia transmutar a pele dele para diamante e ficava cuspindo rajadas cortantes, entendeu? Justamente daí que vem o poder dela de liberar ondas cortantes do ar. Faz sentido. E também é por isso que ela consegue alterar o tamanho dela. Antes ela ela é uma coisa ali, beleza, e daqui a pouco ela fica uma espada gigante, ela vira a Tessaiga. Cotelinho e depois vira Tessaiga. Então, este Oni, como que ele se transformou em arma, foi justamente porque ele era um Oni orgulhoso. Ele adorava desafiar outras criaturas, ele adorava desafiar para sempre enfrentar. Ele sempre queria derrotar alguém, absorver suas habilidades e ficar ainda maior. Ele tinha até o sonho de se tornar a criatura que poderia um dia encarar o grande dragão. O sonho dela, o sonho da criatura foi um pouco interrompido. Este Oni, ele foi derrotado. Certo? Ele foi derrotado por um Shugenza. E esse Shugenza, ele conseguiu selar todo o poder do Oni numa única arma. Ficou um pouco puto. Então, um pouco puto é uma palavra muito básica. Certo? Então, No petit. esta maldição, a maldição que ele era, porque todo Oni, por consequência, ele é mau. Certo? Ele é a encarnação de uma maldição é um Oni. Esse Oni fez o trabalho inverso. Ele, quando se transformou numa arma, ele se tornou uma arma amaldiçoada porque ela foi feita a partir de um Oni. Como foi mesmo que ele se transformou, velho? Foi na luta contra o Caligrafia, né? Contra a Rosana caligrafia, virou. ele se tornou uma lâmina maior, parecendo que ela tinha escamas na lâmina. Sim, foi contra a Caligrafia mesmo, né? Realmente. Tava tentando lembrar. Perfeito. Anotei aqui, ó, os pontos importantes. No Exato. psíquico. Como? Psíquico. O Doreto não levou dano. Ah, tá. Então, praticamente o Oni do Diamante, a história de um assassino que não cumpriu seu dever, a insatisfação, a história de Ratanzo e alguém que viajou no próprio Narako. Pra isso. Caralho. Beleza? Essas foram as histórias. E tem um detalhe, você conhecer as histórias das maldições, você pode usufruir melhor do poder das mesmas. Pois, uma coisa que a própria Dahi, ela comenta, tá? Que por você conscientemente porta maldições e você conscientemente você conscientemente busca por mais maldições. Você se torna, pouco a pouco, o senhor delas. Senhor dos Zetsu, o mestre das maldições. O Dozeto, depois de conhecer um pouco o BG de cada um e ter levado uma bronca, ele Shimoku não pra. é legal não. Me fodeu aqui, né? Tudo bem. Ele pega a arma dele que não tinha nada, coloca o negócio lá do trevo. Uhum. É bom que você tira a emoção. Eu já vou foder agora, mas foda-se. Só pra depois. Coloca lá o negócio. Não tô mais afim de levar sermão. Coloca lá. Olha pra senhorita e pergunta: teria algum lugar tranquilo para eu praticar o meu hobby favorito? Aproveita que eu não vou machucar ninguém. Ela te indica uma das salas de meditação, tá? Você pode utilizar e usufruir. Bom, lá dentro
o Dozetsu faz um círculo com todas as armas. Começa a praticar os movimentos de arte marcial dele com cada um. Prezando pelo movimento, propriamente dito. Perfeito. Tai, Ô, Cole. diga. Cole. Diga. A Mel tá meio sem tempo. Se quiser fazer a parte dela antes. Ah, tudo bem, tudo bem. Hitomi. Alô? Alô? Hitomi? Amor, essa é só dele. É porque o celular tinha travado. Olá. Não, tranquilo, tranquilo. Pra mim ter uma ideia de quanto tempo que você dispõe, que daí eu consigo equilibrar melhor e também saber exatamente o quão rápido eu tenho que ser. Tipo, eu não tenho um limite de tempo, só que eu tô acordando muito cedo, então é provável que eu durma no meio da sessão. Ah, sim, não, perfeito, eu entendo. Perfeito. Seguinte. Primeiro, te situar, tá bom? O pessoal, ele durante a viagem, vocês, no caso, vocês chegaram numa região mais que o gelo tava tendo menos gelo, tá? Basicamente estavam chegando próximo de uma área em que acaba o gelo e começa uma tundra. Nessa região, vocês, o Dozetsu, por não ser cargas d'água, ele começou a procurar algumas coisas amaldiçoadas, porque ele gosta de coisas amaldiçoadas e faz coleção. Ele achou em um buraco num buraco na rocha, ele encontrou uns pés ali. Quando ele tirou os pés de lá de dentro, ele encontrou o novo personagem do Bruno, o Yantia. Nisso, o Yantia falou: pô, obrigado, você me salvou. O Dozetsu largou ele, foda-se ele. Eu só quero procurar a maldição. Você nem é amaldiçoado? Assim, ironicamente, o Yantia é tão... Ele tem honra negativa, ele é conhecido por ser um fracasso. Oh, nossa, antes. Né? A gente fala essa palavra Yantia, fracasso. Então, Entendeu? compreensível. Então, o Dozetsu meio que... Ah, tá, Yantia, beleza. Foda-se você. E no buraco, ele encontrou lá, mas não estava fora do alcance dele, ele encontrou um item amaldiçoado que parecia um Tim, certo? E daí ele, pô, não consigo pegar. E daí ele pediu pro Weilin pegar. Ei, Weilin, vai lá e pega aquilo pra mim. O Weilin meio que o Weilin meio que zoou ele, daí, o senhor não consegue pegar isso sozinho? Não, vai lá, pega isso pra mim. Daí, tá bom. Ele foi lá, entrou lá dentro, pegou a parada. Depois de pegar a parada e trazer ele na mão do coisa, ele ainda deu uma zoada no Dozetsu. Entregou aquilo, o Dozetsu meio que, porra, só não te cozinho porque você é vegetal. E o que rolou? Nisso, quando eles pegaram, ativou uma sequência de armadilhas. Todo o local quis atacar eles de todas as coisas, de todas as formas. Vocês conseguiram fugir. E nisso, quando vocês fugiram, aquilo que o Dozetsu pegou era um artefato do clã dele, do clã Takeda, certo? Por que tava ali, não ficou claro, certo? Mas a tudo que depois de tanto tempo e dos últimos acontecimentos, dá pra ver que o clã Takeda tá tirando as mangueiras de fora. Conquistando, atacando lugar, pegando item de clã menor, tentando aumentar seu contingente. Que porra é essa? Logo depois, vocês foram para um templo. Este templo é um templo onde onde todos podem se conectar, ter uma melhor conexão com as suas vozes, certo? O lugar exigiu que todo mundo largasse as armas antes de entrar, certo? Eu tive que deixar os papéis. No seu caso, se fosse ao pé da letra, lá, larga o papel, larga esse lápis.
Larga esse papel, larga esses pincéis! Exato, mas no caso você não. Você pode entrar com o pergaminho sem problema, tá? E o Tai não largou a arma dele também, certo? E lá dentro vocês foram recepcionados por uma espécie de sacerdotisa. O nome dela era Dahi. Uma jovem de cabelos curtos, usando uniformes característicos de monge shintoísta. Pra referência, estou lembrado da Kikyo ou do Miroki. Certo? Do anime sim. Inuyasha. Beleza. Agora, a Dahi, ela foi super gentil com todos, ela os recebeu, afinal de contas, ela mencionou que aquela casa, como ela é para uma conexão com a voz, todos os usuários de voz e os não usuários de voz são bem-vindos em harmonia, certo? E é um local que tem muita conexão com Naraka, então, de uma forma indireta. Por consequência, a pessoa pode conversar com espíritos, certo? Pedir para se comunicar com um espírito em específico. Lá, o Tai, ela também permitiu 3 perguntas para cada um de vocês, caso vocês desejassem perguntas. O Dozetos fez perguntas para ele, o Yantia fez um pedido e uma pergunta, teve até uma conversa em que meio que a Dahi falou para ele parar de se achar tão fracassado. O Tai fez perguntas interessantes, não bem perguntas, né? Mas, Hitomi, você também teria direito a essas perguntas, tá? E como é que funciona? Lembrando que você tá ali, o Hayato, o Eileen e a Shiori. Essa é a tua trupe, lembrei certo? Sim. Vocês estão Pokémons. Você e sua equipe Pokémon. Então. A Dahi, o interior do templo, ele tem várias salas amplas, onde com aquelas cadeiras características, que é basicamente uma almofada para a pessoa se ajoelhar. E também diversas estátuas, inclusive tanto estátuas de feras quanto estátuas que fazem referência ao grande dragão. Agora, O brasileiro mais forte ali é o Tai, tá? então, né? Fora que tem braseiros ali onde que fornece iluminação. Atualmente, nesse momento, o maior braseiro é a sala onde está o Tai. O Tai tá treinando a voz dele, então o local inteiro parece praticamente... Tu abre a porta, aqui tá pegando fogo. Não, é o Tai. Você teria alguma pergunta pra sábia que você deseja? Pode ser pergunta ou pedido. Eu tenho meio que um pedido, eu acho. Bom, como eu estou viajando com meu irmãozinho, é um lugar perigoso. E também tenho muito apreço pelos meus Pokémon. Teria uma forma de me manter sempre conectada a eles para ter certeza que eles estão bem? Quando você menciona isso, a Shiori levanta uma sobrancelha, certo? Nisso que ela levanta uma sobrancelha, ela tá só pensando, ela não fala, só pensando assim, tá preocupadinha? Preocupadinha? Chama fogo! Deserto! Cara, se a gente correr perigo, eu saio voando, tu que fique. A Shiori pensa, Olha tá? só, eu preocupada com Então, os bichos. agora, o Eileen tá te olhando com aquele mesmo olhar, olhar gentil, certo? Aquele olhar do perrito, do Gato de Botas 2. Ainda não vi. Vai assistir, é uma ordem. Agora,
no caso é um olhar de confiança, entende? De confiança, de carinho. Uhum. O Hayato Bruno tá devolvendo, tipo, é confiança, carinho e muita. Só que a confiança ela vai além do carinho na questão do Hayato. Ele confia muito na irmã, certo? E até uma parte de orgulho, né? O orgulho dele de ser seu irmão. A Dahi, ela menciona, ela sorri brevemente, ela menciona, bom, eu acredito que eu posso aumentar a sua ligação e sua segurança. Eu vi que você é uma Shugenja, não é? Sim, isso mesmo. O seu controle de voz, você já tem desenvolvido o seu dom inato? Sim. Ainda busco aprimorá-lo, mas sim. Eu não vou querer ser nem um pouco desonrada, nem um pouco indelicada, contudo, a venda nos seus olhos seria para você evitar de desperdiçar seu poder, para esconder uma cicatriz, ou meramente para você esconder algo que os outros não devem saber? Terceira opção. Compreendo e respeito sua decisão. Eu posso lhe fornecer algo que pode ser muito útil. Ela faz alguns selos de mão, tá? Não veloz e tal, ela faz de uma forma bem cadenciada. Você consegue até identificar os selos de mão que estão sendo feitos ali. Depois de fazer os selos de mão, ela junta as mãos na forma de na forma de cálice, certo? Como se fosse tomar um pouco de água em mãos. Uhum. E das mãos dela começa a surgir uma quantidade de luz, e essa luz vai se expandindo entre as mãos dela, e essa luz, conforme ela vai expandindo, ela toma uma consistência de água, tal qual uma jarra de uma água luminosa ou de uma água fosforescente. Uhum. Aquela água tá assim extremamente assim, conforme ela vai surgindo nas mãos dela, ela vai surgindo como se alguém estivesse enchendo uma jarra mesmo, com uma certa violência. Pra quando chegar até certo ponto, antes de transbordar, ficar extremamente pacífico, sabe? Com uma gota caindo e trazendo paz, e tudo a água ficando imóvel. Quando aquela água fica imóvel, surge, começa a sair realmente de dentro, flutuando, o presente da Dahi para você, que é uma nova venda, certo? Esse pode ser usado como venda ou, se você quiser, como uma abraçadeira, tá? Uhum. Ela possui kanjis em de cada lado, certo? Um kanji se chama Shinzo e o outro o kanji para a palavra me. A tradução literária ao pé da letra seria olhos do coração. Shinzo no me. Entendi. Gostei. Aqui. Pode falar. Não, pode falar. Que ela, como você pode utilizar isso tanto no ombro quanto nos olhos, tá? Para você identificar quais são os kanjis, seria isso aqui. Se bem que eu não sei se aqui vai ficar claro. O
Shinzo no Me, ela menciona que esse lenço, essa venda, ela, na verdade, ela é um sutra, que nada mais é do que um papel onde a gente impregna bastante voz. Você conhece alguns dela? Tipo, eu levanto uma sobrancelha, tipo, você conhece alguns deles? Alguns chamam isso, alguns deles de Ofuda. Sim. Então, Tenho até um certo apreço por ele. você está os carregando? Sim. Posso. Então você vai se identificar com este. Este que eu lhe estou lhe trazendo, ele vai garantir uma certa segurança, pois eu tenho certeza que isso vai ser uma forma bem mais clara de você ter essas pessoas que você gosta sobre a sua segurança. Ela sorri e ela menciona: afinal de contas, a todos aqueles que são protegidos pelo dragão não são afetados por nenhuma adversidade. Então me dá um leve sorriso. Ela se curva, me respeita, e ela estende a mão para pegar levemente a, a venda. Uhum. Ela pega, ela passa a mão, tipo, pelo comprimento de toda a venda. Uhum. E tá só eu e ela na sala. Sim, nesse momento sim. Então a Itami não se importa em tirar a venda que ela está, mostrar os olhos, colocar a nova venda. Uhum. Quando você a veste, a consistência ela é tal qual seda, muito agradável, certo? Realmente, quando você a veste, até demora um pouco para você perceber que está utilizando algo, pois é tão confortável. E quando você a veste, acontece assim, a priori, os kanjis de Shinzo e Me, eles brilham em ressonância com a sua voz, certo? Depois eles voltam a ficar opacos, mas como eles ficam no lugar de cada um dos seus olhos, sempre quando você ativa seu poder, por consequência o kanji vai brilhar, entende? Uhum. E este item, este artefato, ele consegue melhorar e ampliar os seus poderes. Portanto, enquanto você porta ele, tá? Um quarto do seu foco, aliás, um terço do seu foco, se torna uma armadura para até 4 pessoas. Vou anotar isso aí. Perfeito. E lembre-se, leia a ficha. A gente já teve um problema aqui hoje. Eu sempre anoto tudo. O problema é realmente lembrar e ler. A gente já teve um problema hoje com isso. Venda de. Como é que é o nome? Shinzo Ime? Shinzo no Me. Ó, até anotei aqui para facilitar, tá? Shinzo no Me, a venda sagrada. Um terço do seu foco vira um pequeno escudo para até 3 pessoas. Fora você, claro, né? Pra ela é mais 4. Beleza, o irmão, o Eilin, Shinhori e Tai. Caralho, faltou pro Dozetsu. O Dozetsu não usa escudo, ele é o escudo. O Dozetsu já vai estar lá na frente, capando a perna de alguém. Enfrentando Deus e o mundo. Escudo é o caralho. Escudo.